Quando a hérnia desce para a bolsa escrotal, lá para a região do saco do homem, isso se torna uma coisa urgente, isso precisa ser abordado de forma urgente. É uma emergência cirúrgica? Essa hérnia está complicada? Hoje nós vamos responder a pergunta do Leonardo. Doutor, a minha hérnia já desceu para o ovo. É necessário operar com urgência? Vamos salvar o ovo do Leonardo. Vamos lá, fica comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral, cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. O Leonardo, o que ele está perguntando, pessoal, provavelmente o que ele está falando é de uma hérnia inguinal. O que é a hérnia inguinal? É essa figura que eu estou mostrando para vocês. É a hérnia que ocorre na virilha. E essa hérnia, pessoal, o que é essa hérnia? Essa hérnia não é nada mais, nada menos do que uma falha que nós temos na nossa parede ou uma falha na musculatura que pode ser produzida de que forma? Aquele paciente que trabalha com esforço físico muito exacerbado, extremamente volumoso na quantidade de esforço físico, ele já tem uma fragilidade naquela região e ali surge a hérnia. Ou a hérnia pode surgir através de um canal natural. E o canal natural é o que a gente chama de canal inguinal, que é esse canalzinho que eu estou mostrando para vocês. E o que é esse canal, pessoal? Ele é uma abertura que tem na parede da nossa barriga justamente para os vasos sanguíneos que vêm de dentro da nossa barriga para vascularizar o nosso testículo ter passagem. Ou seja, para esse vaso sanguíneo vir lá de dentro e vascularizar o testículo, e o que é produzido no testículo ir para dentro da barriga tem que ter um canal. Vocês concordam comigo? É esse canal. Esse canal, às vezes, ele é fechadinho e aí não vai passar nada além dos vasos sanguíneos, além do conteúdo que é para passar, mas às vezes ele pode ficar um pouco mais larguinho. E aí, consequentemente, se ele está mais largo, se é um buraco, se é um canal, o que o conteúdo de dentro da barriga pensa? Olha ali, tem uma brechinha ali, uma abertura. Quando ele fizer força, que a barriga tufar, a gente vai tentar sair por ali. Por quê? Porque quando a pessoa faz força na barriga, meu amigo, tudo dentro da barriga se comprime. Por quê? Porque teve um aumento da pressão. Quando você está espremido dentro do lugar, dentro do quarto, você está espremido, se tu vê um buraco, tu não quer passar por ele, a hérnia é o mesmo princípio. Então a pessoa quer... Então aquele conteúdo de dentro da barriga quer sair por dentro do buraco. E esse conteúdo pode ser alça intestinal, que é a tripa, né? Pode ser conteúdo de gordura de dentro da barriga, pode ser um milhão de coisas. E aí se forma a hérnia, nesse caso a hérnia inguinal. E claro, de acordo com a evolução, essa hérnia ela pode crescer, 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 e no início essa hérnia ela vai se projetar e ela vai voltar para dentro. Ou seja, quando o paciente fica de pé, quando o paciente faz força, o buraco está lá. Vamos sair por lá, pessoal. Aí as tripas ou a gordura que tem dentro da barriga se projeta para fora, fica aquele tufado na virilha, aquela protuberância, e quando o paciente relaxa, quando ele deita, aquele tufado recolhe. Por quê? Porque as tripinhas voltam lá para baixo. É mais adequado para elas ficarem repousando lá embaixo. Porém, com o decorrer do tempo, se essa hérnia vai se alargando, se o paciente é um paciente que realiza muito esforço físico, aquele buraco vai alargando, alargando, alargando. Então aquele conteúdo que saía só um pouquinho, que só fazia um tufadinho naquela região da virilha, vai começando a sair mais, vai começando a sair mais. Então o que era um tufadinho pequenininho começa a ser um tufado grande. Só que, se a tendência é ficar cada vez maior, 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 ele não vai tufar só para frente, ele vai começar a descer. Por quê? Porque o saco já é uma bolsa natural. Ele cresce aqui e vai descendo para o saco, isso é natural. E muitos pacientes, mesmo que ela desça para o saco, ela ainda volta. Se o paciente deitar, se ele relaxar, se ele amassar com a mão, aquela hérnia pega, ela todinha volta para dentro da barriga, que são as tripas. Essa hérnia, quando ela passa dessa linha e ela já está dentro da bolsa escrotal, a gente chama essa hérnia de hérnia ingnoescrotal. Ou seja, não é uma hérnia que está só na região inguinal, que está só na região da virilha. Já é uma hérnia que saiu da virilha e desceu para a bolsa escrotal. Por isso o nome dela é ingnoescrotal. Essas hérnias ingnoescrotal podem ser hérnias extremamente volumosas ou hérnias médias que tiveram essa predisposição da alça já descer diretamente para a bolsa escrotal. Isso não significa em si que se torna uma hérnia de difícil realização.
Muitas vezes, esse conteúdo que desceu para o saco, como ele fica lá de forma permanente, muitas vezes vai se criando processo inflamatório em torno dessas alças intestinais, em torno da gordura que sai de dentro da barriga. Não é para você achar que a alça vai ficar inflamada, vai querer romper. Não, ela vai criando um processo inflamatório e vai criando aderências entre esse conteúdo que foi para o saco e a pele em torno do saco, ou seja, daquela região inguinal. Isso acontece depois que a hérnia é muito crônica, depois que ela passa muito tempo fora da barriga e muito tempo continua dentro do saco do paciente, ela não retorna. E ela chega a um ponto que ela não retorna mais, que a gente chama de hérnia encarcerada. O que é hérnia encarcerada? Ela desceu para um local, nesse caso a gente está falando da bolsa escrotal, do saco do homem, e ela não volta mais, ela encarcerou, ela ficou lá, ela está presa. Isso é uma emergência? Não. Não é uma emergência porque ela está lá, ela não volta, mas aquela alça intestinal não está em sofrimento. A partir do momento que você tem uma hérnia, que ela tufa de uma vez, que ela vai para o saco, que ela vai para a bolsa escrotal, mas aquele anel comprime a base daquelas alças intestinais e proíbe que o fluxo sanguíneo vascularize aquela alça intestinal, aí é diferente. Aí a gente tem estrangulamento. Encarceramento, a hérnia sai, ela não consegue voltar, ela está presa. Agora, se a hérnia sai, ela vai para o mesmo saco, para a mesma bolsa escrotal, mas ela estrangula a base daquela hérnia, daquelas alças intestinais, e o fluxo sanguíneo não passa mais, aí a gente tem uma emergência cirúrgica. Por quê? Porque o estrangulamento é o que o pessoal chama de hérnia estourada. Se a gente deixar o estrangulamento, aquela alça em sofrimento, aquela alça vai perder a vascularização, ela fatalmente vai iniciar um processo inflamatório, ela vai necrosar, ela vai literalmente apodrecer e ela vai se romper. Isso sim se trata de um quadro de emergência cirúrgica. E quando eu falo emergência, pessoal, é um fator, é uma doença que precisa ser operada nas próximas horas, senão pode colocar o paciente em risco. Então, chegando nesse ponto que a gente está discutindo, se eu tenho um paciente que tem uma hérnia inguinoescrotal, mas ela não está estrangulada, não existe emergência. E como é que eu sei disso? Quando dói muito, quando não para de doer, quando o paciente começa a ter vômito, quando o local da hérnia começa a ficar avermelhado, inflamado, isso é um sinal de estrangulamento. Aí, meu amigo, sandália e hospital. Não fique em casa porque você vai ter um problema. Agora, se a hérnia está lá, desceu para a região inguinoescrotal, para a região escrotal, ela não volta, ou ela volta, mas o paciente não tem esses sinais de alerta, não tem esses sinais de que a hérnia está estrangulada, ele não precisa correr para o hospital. Agora, ele precisa operar? Precisa operar. É uma urgência? É uma emergência? Não. Mas ele precisa operar. E quando eu estou falando que não é uma urgência, não é uma emergência, é porque não precisa correr e operar naquela mesma semana. É isso que eu estou querendo dizer. Mas se você não tem sintomas absurdos, você pode se programar, se dar o luxo de se programar para operar. Você entendeu? Você consegue aguardar os passos para a realização da sua cirurgia. Mas tem que operar. Vocês conseguiram entender, meus amigos? Espero ter salvado, meu amigo. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, cuidem de suas famílias e aproveitem a vida com quem faz bem para vocês. Fui!